Peraí. Aí, vai lá. Primeiramente, bom dia para todo mundo. Qual que é a ideia nossa hoje? Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Matheus, né? Acho que muita gente aqui já me conhece. Eu sou mestrando em modelagem computacional. A ideia hoje é mostrar um pouco com que eu estou trabalhando dentro da minha pesquisa, né? O que é redes complexas, como a gente pode relacionar ela com o machine learning. Mas para isso, o que eu quero fazer? Eu quero trazer também um pouco do tema do que eu estou trabalhando para fazer mais sentido, vai ser mais fácil explicar dentro do tema. Infelizmente, os dados que eu uso são dados que eu não tenho permissão para divulgar. Então, assim, resultado, qualquer outra coisa, eu não vou poder mostrar, tá? Performance, sim, de modelo de machine learning e tal, mas é questão de... Eu não consigo divulgar nada relacionado à empresa, assim, no geral. Mas o tema, a gente tem como foco a predição de avaria e extravio, considerando rotas percorridas por uma transportadora sob a perspectiva de redes complexas. Como assim, sob a perspectiva de redes complexas? Vocês vão entender agora. Show. Primeiro, queria mostrar por que eu estou fazendo essa pesquisa, o motivo da relevância dela. Então, assim, eu sou formado em administração, né? Então, assim, eu tenho um background na área de logística já, então é uma área que eu entendo. E eu também tenho muita experiência na área de logística. Não especificamente com funções logísticas, mas com dados de logística. Então acaba que eu acabo entendendo muita regra de negócio e tal ali, né? Então, hoje em dia, a questão de extravia e avaria é uma dor muito grande em, vamos supor, 99% das empresas que mexem com logística. Por que é uma dor muito grande? Porque é uma coisa que ainda acontece com muita frequência, e além de ser uma coisa que acontece com muita frequência, é uma coisa que gera um custo muito grande de reentrega, de indenização, de retrabalho, indenização parcial. Então, assim, é uma dor muito grande, né? Hoje, para vocês terem ideia, todas as empresas pagam seguro por causa de questões como essa, porque é uma coisa tão bruta ali, vamos falar com, com muita coisa, que vale a pena pagar isso, sabe? E qual que é a vantagem da gente fazer uma predição, né? Então, hoje em dia é muito complexo você colocar uma inspeção em todos os setores, todas as coisas, porque demandaria muita mão de obra e essa mão de obra não retornaria em lucro ali, né? Você perderia tudo. Mas com o passar do tempo, se você usa um modelo legal, você pode priorizar onde você vai jogar essa demanda de atenção maior, né? E com certeza também outra coisa que a gente ganharia seria na fidelização ali de clientes, né? Porque não teria menos erros, menos desgaste. Então, com certeza os clientes ficariam mais felizes com o serviço e diminuir de custo, né? Porque não ia precisar indenizar, daria para ajustar roteiro. Então, assim, vale muito a pena você entendeu usar esse tipo de mecanismo dentro de um algoritmo, né? Para tentar prever e evitar todos esses contrapontos que existem dentro de um algoritmo, dentro de uma transportadora que não é otimizada ao ponto de evitar avarias e extravios, né?
Já agora, que a gente entendeu um pouco sobre o tema, a ideia já é entrar o que seria análise de rede, ou network analysis, né? Que muita gente deve conhecer com esse nome. Então, o que a gente pode falar? Que é uma área que tem ganhado muita relevância em diferentes domínios, de ciências sociais até biológicas, né? Logística e ciência de dados aplicada a negócios. Hoje elas permitem que a gente modele sistemas reais, né? Com nós e relações e arestas. Quem é da área de computação deve conhecer bem, quando a gente fala de nós, arestas, aquele sistema de rede. Se assemelha bem, tá? Só que aí a gente analisa mais a fundo. Então, exemplos do que a gente usa as redes complexas hoje em dia. Redes sociais, a gente pode ver com qual ligação ali uma pessoa tem determinados grupos ali, né? Quem, tipo, se conecta com quem. Redes biológicas, proteínas, interações. Redes de transporte, que entra no meu caso, que estou analisando essas redes complexas. Então, a cidade ali, tipo, a gente pode criar um nó e ver quais nós se conectam com esse nó. E tá, depois pulou para fora, quais cidades se conectam com outro nó. Redes financeiras, instituições, transações. Isso é até uma coisa que hoje em dia o governo usa muitas vezes para pegar algum problema, né? Ele analisa a rede de que determinado cliente transfere muito dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Então, a rede permite que você encontre padrões que você não enxergaria normalmente. Então, dentro do meu contexto, qual que é a ideia? Criar vários contextos ali, né, dessas redes complexas e tentar analisar os campos que eu vou ter na tabela para tentar gerar o que monta uma rede mais entendível, vamos falar assim, né? Por quê? Porque eu preciso filtrar os dados que eu vou jogar na minha rede para ter o melhor entendimento dela, né? Então, uma análise de redes bem feita, ela permite que você entenda determinado grupo de dados, classificando as variáveis ali, né, em grupos, e entendendo que esses grupos vão ter padrões muito parecidos. De uma forma bem grotesca, ela se relaciona ali com machine learning não supervisionado, tá? É grotesca mesmo, porque ali, tipo, a gente não vai gerar uma especificação própria, a gente não vai falar, tal coisa é do grupo X, porque o grupo X foi que a gente identificou. Mas ali encaixa muito num padrão muito parecido, né? Então, assim, você vai poder pegar, gerar essa análise e dentro dessa análise entender padrões relacionados, tá? E você não tem a resposta de que determinada coisa pertence ali tão fácil igual o machine learning não supervisionado, tá? Porque ele geralmente plota milhares de coisas ao mesmo tempo. Fica complexo de entender. Agora, uma coisa bem importante, né? Deixa eu ver se eu... Quando a gente fala de redes complexas, a gente tem como forma também extrair algumas informações estatísticas da rede, né? Até para entender se ela faz sentido, se ela é uma boa rede. E quais são algumas das ferramentas ali? O degree, o betweenness, closeness e vector centrality. Sim, são coisas bem simples quando você começa a entender sobre redes complexas, que calcula proximidade, média, tá? Tem coisas mais além disso aqui, tá? Eu coloquei
mais importantes, tá? Então, assim, são ferramentas que ajudam a medir a qualidade da rede, ferramentas estatísticas, vamos falar assim. Ela tem algumas coisas que a gente pode classificar. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Quem são os atores que mais influentes de uma rede? Uma coisa que eu já vi dando um exemplo de uma empresa também. Eu tenho um funcionário e esse funcionário não está produzindo tanto legal para minha empresa, eu não estou gostando da eficiência dele. Se eu mandar ele embora, teoricamente eu vou ganhar produtividade e tal, mas quando você usa a análise de rede, você pode ver uma coisa. Já vi isso em empresa acontecendo real, tá? Quando você corta um nó ali, talvez esse nó tenha relação com muitos outros nós. O que seriam esses outros nós? Seriam outros funcionários que têm boa comunicação com ele. Então, se você manda esse funcionário embora e vamos supor que outra empresa contrate ele pode convencer os outros funcionários que trabalhavam com ele a fazer parte dessa nova empresa. Então, assim, pra vocês verem como que faz sentido isso. A gente faz. Isso vai ser uma coisa que eu vou explicar mais na frente também, tá? Como que a gente faz para analisar isso? Se a gente vê que, tipo, existem algumas coisas críticas, né, dentro dos pontos, né, das pontes que eles fazem. Se a gente atacar ele, igual eu dei o exemplo ali, ele vai fragmentar mais. Então, vai criar mais possibilidade para essa rede se fragmentar. E também como a informação se espalha no sistema. Eu tenho a minha empresa ali. Eu quero saber se a empresa é uma empresa unida ou se a empresa é uma empresa que cada um fica no seu canto. Vamos supor que eu quero, né, um exemplo bem bobo, mas que eu quero analisar as conexões que todos têm no LinkedIn, todos da minha empresa. Então, se eu vejo que todo mundo da minha rede é conectado, eu tenho uma empresa que funciona muito bem como equipe. Mas se só as pessoas que são do mesmo setor são conectadas, eu entendo ali que tem alguma coisa errada, né? Que eu preciso aproximar mais as equipes, fazer mais o pessoal ser amigo ali, né? Aqui, e aqui entra já um pouco do que eu ia falar, né? De quando você tira uma pessoa importante ali na rede, né? Como que a gente faz para entender isso? Para ver o risco daquilo? A gente tem uma análise de robustez e vulnerabilidade. E aí, como que eu vejo a vulnerabilidade dela? Eu removo um nó específico. Aquele meu funcionário, eu não estou gostando dele. Mas deixa eu ver se eu mandar ele embora, qual que vai ser o risco dele sair e me gerar algum prejuízo. De prejuízo que eu falo de outros funcionários juntos, tá? E aí, na hora que você faz essa análise, tira ele, você vê que uma grande parte de funcionários que produzem muito bem sairiam também. Isso não é legal, partindo do ponto que eu fiz isso e eu vi que, para mim, vai ter um prejuízo ali. Então, se eu quero realmente mandar ele embora, eu tenho que entrar com medidas em cima, tentar aliciar, mas na grande parte dos casos, é melhor não mandar, né? Porque ali é muito difícil você, como empresa, ter esse poder. A gente vê os pontos de maior fragilidade, né? Quais os funcionários, não um só em específico. A gente pode fazer isso com todos os funcionários ali, né? Isso é bem interessante. Outros exemplos que a gente pode ter que também são críticos são energia, internet, transporte. Energia, um exemplo. Se tal poste estraga, ele vai atrapalhar a difusão ali para outros postes do lado ali, né? Então, a análise de redes, ela é muito simples.
mas muito poderosa, uma coisa em termos de computação muito mais fácil de entender do que muitas outras coisas que a gente faz, mas pouco falada. Hoje em dia, algumas empresas estão aderindo cada vez mais à análise de rede, tanto no campo do marketing, né, da logística e vários outros, né? Mas a gente vê ainda é muito pouco falado essa análise de redes, mas muito importante. Aqui a gente também fala algumas coisas sobre difusão e propagação, né? Outros exemplos, informação em rede social. Quando eu falo de marketing, o marketing usa muito a análise de redes para ver quem que ele vai conseguir alcançar, como que ele vai chegar, vírus em populações também. Então, assim, vamos supor, o, o Igor veio na minha casa e ele pegou Covid de mim. Então a chance dele espalhar Covid para quem ele convive é muito grande. Mas vamos supor, eu tô de Covid e o Igor não veio na minha casa, ele não vai espalhar. Então, assim, são consequências ali, tipo, que a gente pode analisar dentro de uma rede, como que uma rede uma rede de populações se comunica com a outra. Um convívio que deixa de acontecer ou que acontece, né, em caso de vírus dentro das populações, tá? Choques econômicos e mercados financeiros, né? Então ali a gente pode ver às vezes como que as empresas se relacionam, como que elas se comunicam entre si. Então, se eu tenho ali uma rede de empresas que funcionam juntas, pode ser que se eu mexer em uma, vai impactar a outra, tá? Então, assim, também é uma coisa interessante. Fluxo de mercadorias em cadeia de suprimento, se falta uma mercadoria aqui, o que pode ter de dano, o que pode gerar de prejuízo. Então, assim, é outra coisa importante, né? Aqui, já passando um panorama geral do que é a análise de redes, porque inicialmente queria passar uma coisa mais simples mesmo, né, para ficar fácil de todo mundo entender. Eu trago algumas ferramentas que a gente pode usar para fazer análise de redes. Claro que tem muito mais, tá? Eu trouxe algumas sugestões minhas, coisas que eu vi que performam legal e tal. Primeiro, o Jeff. O Jeff, ele é ótimo para coisas básicas, tá? Ele é muito simples, muito rápido, ele é no code, tá? Então ele não usa código nem nada. Ele é muito, muito simples ali. Mas em grandes volumes de dados ele não performa tão bem, tá? Então, assim, eu recomendo o Jeff até certo ponto. Para quem vai começar do zero, vai aprender, eu recomendo ele acima de tudo, assim, muito, tá? Porque você vai conseguir gerar resultado muito mais rápido, você vai conseguir entender, ele gera análises estatísticas muito boas, tá? Então, assim, vale muito a pena. O Python, tá? O Python, eu uso ele na minha dissertação atualmente, tá? Porque eu tenho mais a familiaridade com ele, né? Ele é poderoso para tudo de forma bem complexa, né? Escalabilidade, ele tem integração com machine learning estatística. Então, assim, pela minha familiaridade com Python, eu prefiro Python. E o R é a melhor ferramenta para isso, tá? Então, assim, quem pode usar o R já tem mais familiaridade com R, eu recomendo usar o R, tá? Ele é muito poderoso mesmo, ele tem muitas funções. O primeiro contato que eu tive com análise de redes foi no MBA que eu fiz, de Ciência e Análise de Dados. Nesse MBA, a professora usava R. Então, assim, eu tenho uma noção, tal, mas eu não tenho
tanta praticidade igual tem em Python. Mas é incrível o que a professora fazia, né? Eu ficava impressionado. Agora, um resumo sobre o que eu classifico de importância de análise de redes, tá? A análise de redes ela é importante porque ela oferece uma lente matemática e computacional para entender relações complexas entre elementos. Ao invés de olhar apenas para atributos isolados, ela revela a estrutura relacional que molda o comportamento de um sistema como um todo. Dessa frase eu tiro o que tem de melhor em redes complexas é analisar o comportamento do sistema como um todo, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Igual eu falei para vocês que a gente gera imagem, gera resultado, né? Olha como que ele separa bonitinho. E aqui a gente consegue pôr um título aqui em cada nó, tá? Fica muito bagunçado, tá? Fica muito bruto. Às vezes é melhor nem colocar, mas se você quer entender o que é cada nó, quem que é cada indivíduo da sua população aqui, então aqui a gente tem muita. Dá para ver que elas se portam, elas fazem cálculos para determinar que uma pessoa é de determinado grupo. Aqui outro exemplo. Eu quis trazer isso que também para vocês verem que não é tudo bonitinho desse jeito aqui, tá? Às vezes as comunidades se moldam de uma forma bem misturada, bem parecida. Aqui um outro esquema. Aqui eu trouxe esse também para mostrar que nem sempre elas se conectam, tá? Então tem coisa que não. Às vezes a gente vai gerar duas conexões totalmente distribuídas ali. Então é bem interessante. Aqui imagina que esse azul é o grupo de estudantes de engenharia, esse azul claro de ciências da computação e esse já mais distante de letras, tá? Só para vocês entenderem, é como se fosse uma identificação de cada grupo de estudantes de uma faculdade. Agora, já assim, já foi essa questão de análise de redes, depois eu abro para pergunta, tá? Eu vou trazer a parte final da minha dissertação. O que acontece? Depois que eu faço a análise de redes ali e deixo o meu banco mais puro, mais preciso possível, eu trago para um machine learning supervisionado. Por que supervisionado inicialmente? Porque eu tenho uma variável target, tá? Ali eu tenho uma variável zero. Essa variável zero, ela é como se uma determinada entrega não tivesse problema nenhum, ela fosse perfeita. Já nos outros casos, eu tenho uma variável. Nessa variável, ela determina se é vario e extravia. E também eu separo elas por vario na entrega, na coleta, em transporte, extravio das mesmas formas, tá? E depois que eu tenho tudo isso, eu jogo no meu modelo de machine learning, tá? Mas contextualizando o que é machine learning, é quando você tem um grupo de dados e ele aprende com esses dados características e ele tenta gerar um predict ali com acordo com esses dados que ele consumiu em novos dados, tá? É como se você tivesse como entrada as características da pessoa, altura, peso, idade. Eu trouxe até esse exemplo porque ele é bem didático. Mas você quer saber se a pessoa vai ter diabetes ou não. Mas aí você usa primeiro variáveis com resposta já, e depois que você já tem essa resposta, você pega e gera aquela predição. O algoritmo, né, ele olha para muitos exemplos de entradas e saídas e aprende com isso, igual eu falei. E, no geral,
ele sempre vai aprender com exemplos anteriores que você deu. Então você pode estar sempre treinando ele com novos dados, né? Com quanto mais dados você pôr, mais tipos específicos de situações, mais ele vai performar bem ali. E aqui, já que, assim, eu passei machine learning bem devagar ali, bem devagar não, bem rápido, porque eu acredito que todo mundo no grupo aqui já tem um background de machine learning, né? E assim, sim, em teoria explicar é simples, mas já trazendo para o nosso contexto, por que que a análise de redes e o machine learning se conectam, né? Então, a análise de redes, ela gera melhor aprimoramento ali do meu banco e fora isso ela gera algumas estatísticas interessantes, né? E eu posso já pegar esses dados já com uma análise estatística bem parruda que a análise de redes vai gerar para mim e tentar prever, classificar determinados padrões dentro das redes, tá? E eu posso ali, tipo, às vezes dados sem categoria nenhuma, conseguir classificar eles e entender como que eles se comportam, né? E, no geral, o que eu mais classificaria como importante é ter melhor assertividade em um modelo. Quando a gente faz a análise de redes anteriormente, a relação entre os dados existentes na tabela é melhor entendido, consequentemente, o treinamento é feito só com os melhores dados possíveis, né? Então, assim, aprimora muito. É como, sabe aquelas análises estatísticas que a gente costuma fazer antes de jogar no modelo de machine learning? Então, ela meio que gera isso, tá? Então, assim, é uma coisa que aprimora muito o que a gente tem ali em si, tá? Uma coisa que também eu gostaria de tocar no tema, depois que eu já fiz tudo isso, vou fazer meu modelo de machine learning. O que é legal aqui é como que eu defini qual que seria o melhor modelo de machine learning. Eu usei uma biblioteca que eu não sei se todo mundo tem familiaridade. Ela chama PyCaret. Tanto foi até um aluno do próprio GEA que uma vez trabalhou com ela, eu achei muito interessante e trouxe para minha dissertação. Esse PyCaret, ele tem uma coisa muito interessante, ele treina em vários modelos de machine learning ao mesmo tempo. O PyCaret ele é até meio chato de usar, tá? Porque ele não funciona com qualquer Python. Ele usa um monte de biblioteca interna dele que precisa de versões específicas para rodarem. Então você tem que ele preparar muito bem o seu modelo, mas aí ele já treina tudo e te gera todos os melhores modelos possíveis. Aí depois que você tem os melhores modelos visuais aqui, você consegue gerar aqui um, uma forma de te dar uma facilidade, para você não precisar testar um a um, e depois só gerar os hiperparâmetros dele, tá? Então, assim, aqui eles rodam muito bem, tem uma acurácia muito boa, mas eles não têm hiperparâmetros já movimentados, tá? Então, assim, sempre que eu uso o PyCaret, ele traz uma visão meio padrão ali, mas eu já acho que facilita muito, porque o que performou absurdamente mal eu já consigo excluir, né? Então, assim, a minha pesquisa se fundamenta nisso. Gerar essa análise de redes, depois que essa análise de redes está pronta, eu jogo dentro do meu modelo de machine learning, tá? E agora eu abro para dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber além, tá? Estou disponível aqui.
Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que precisa ficar mais esclarecida aí? Não, show de bola. Então vou entender que todo mundo entendeu aqui de boa. Show? Então, beleza. Então, acho que eu vou finalizar aqui a apresentação. Bom final de semana para todo mundo, bom descanso. E fico disponível para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, tá? Pode entrar em contato comigo. Bom final de semana também. Show. Bom final de semana, gente.